pessoal, tudo bem? É sempre muito bom voltar aqui para a gente conversar mais um pouquinho. E hoje, não sei se vocês repararam, estou com uma camiseta especial. Essa é a nossa camiseta do Maternidade na Real. E se você gostaria de ter uma camiseta dessa também, segue a gente lá no Insta, que vai ter um sorteio de 2 camisetas. Participa do jeitinho que tiver lá nas orientações no nosso Instagram, que é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br e também o chat, que está aí à disposição durante o programa todo para a gente sempre ter uma troca online. A gente gosta muito quando vocês falam com a gente, quando vocês devolvem para a gente a respeito do programa. A gente aprende com vocês, a gente quer aprender cada vez mais. E hoje, como vocês já perceberam, em todo o programa do livro, a gente tem um quadro especial chamado Anota Aí, que hoje está super especial com uma dica da Paty. Pode rodar o quadro Anota Aí. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia e eu tô aqui com algumas dicas para vocês. E a nossa dica de hoje é sobre o Beto Carreiro. Anota aí. O Beto Carreiro tem mais de 25 anos de parque. Ele é o maior parque da América Latina, considerado hoje. Com 2 dias você pode distribuir bem as atrações. Você consegue aproveitar o parque, né? Principalmente se você está com crianças pequenas. Ele é um parque que você pode aproveitar tanto para crianças pequenas quanto até os mais velhos. Mas você pode fazer um roteiro, primeiro dia onde está as aventuras radicais, o Big Tower, que é muito legal. É muito interessante, se você puder, né, que é pago à parte, almoçar assistindo o show do Excalibur. Assim, as crianças amam, porque é algo que elas não estão acostumadas a ver. E você vai poder curtir também alguns brinquedos do parquinho, para o caminho para o Madagascar Circo Show. A minha dica também é: faça o passeio de trem pela Terra da Fantasia, encare o barco pirata na área da Ilha dos Piratas e termine o primeiro dia assistindo assistindo ao Sonho do Cowboy, que as crianças amam. No segundo dia, você pode começar com os brinquedos que molham, porque aí ao decorrer do dia você pode se secar, que não se molha tanto assim. É o Crazy River Adventure, que fica na área do Madagascar, e o Tibum, na Aventura Radical. Aí você pode aproveitar, secar no mundo animal, passeando pelo zoológico, assistindo o show do Monga. Se quiser pagar a parte, visitando a atração dos filhotes, que é a mamãe e filhotes. Você pode fazer um lanche lá para 12:30, no máximo, na fila para assistir o impressionante Extreme Show, que vale a pena também. E outra dica importante: se você quiser assistir o show do Hot Wheels, chega bem cedo e corra para o restaurante do Hot Wheels. Reserva uma mesa que você pode, a reserva ali, assistir o show, que é realmente impressionante. Os meninos amam e é grátis. Você só tem que comprar um lanche para cada pessoa que está ali e é bem conveniente, tá? Então, acredito que essas sejam as nossas dicas para vocês poderem aproveitar bastante. Obrigada, Paty. Gente, o Beto Carreiro realmente é muito legal. Eu já fui com o Rafa, com a minha família, vale a pena. Se vocês tiverem a oportunidade de irem, vai ser muito legal. E eu também tenho um vídeo que eu separei, que é bastante engraçado, que estava lá no Instagram do C.S. Lewis. Não é o dele, né? Mas é um Instagram que é baseado nas coisas dele. E eu queria pedir para rodar esse videozinho, só para descontrair um pouco. Pode rodar. Engraçado, né, gente? Mas também é trágico, não é verdade? Às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça e a gente não sabe nem o que a gente está segurando, o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem nas mãos.
E eu fiquei pensando quando eu vi esse vídeo, o que estamos fazendo com as heranças que Deus deu para a gente cuidar, que estão debaixo das nossas asas, como se a gente fosse uma galinhona, né? Colocando os pintinhos embaixo da asa. O que a gente tem feito com as nossas heranças? E hoje aqui nós vamos falar sobre esses capítulos 5 e 6. Está consumado, não é mesmo, Paty? A graça de Deus já está revelada para a gente. E graças a Deus, a graça de Deus nos alcançou, né? E tá nesses 2 capítulos que nós vamos falar aqui hoje, que o quão importante que é a educação. Inclusive o 5º capítulo, o tema inicial dele é a graça que educa. Eu achei fantástico elas, né, terem colocado esse tema e elas começam dizendo da educação, a importância da educação dos filhos, e nós já sabemos, já tivemos outros programas aqui sobre educação de filhos, e esse é um assunto polêmico, atemporal, cada vez mais discutido, e as pessoas, né, julgam por si só, e nós não viemos aqui hoje para fazer julgamento nenhum, tá? Nós estamos aqui comentando o livro e dando algum exemplo de nós mesmas, né, que venha a acrescentar. E quão importante é educar o seu filho. Isso é uma prova de amor e é uma demonstração de que você quer estar junto com ele, de que você quer chegar-se a ele, quer proximidade, né? Tem um versículo que está em Hebreus, capítulo 12, o versículo é 8, que diz assim: mas se estáis sem correção de que todos se tornaram participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aí entra a Bíblia, ela evidencia com muita simplicidade, assim, muito objetiva, ela é direta, é incisiva em dizer que é importante você educar o seu filho. E a sua missão pode levar a sérios desastres. E quando ela disse isso, eu acredito que traz para nós assim um reflexo, né? Nós nos olhamos no espelho. Sim. E aí automaticamente vem a nossa própria conversa mental. E aí, eu estou cumprindo a única coisa que ele me pede para fazer? Eu estou cumprindo essa mordomia, porque é uma mordomia. Você ter o filho, ele te dá instrução, você não está ali ao léu, você não está tirando nada do nada. Tem uma referência maravilhosa, uma base, e aí você se encara no espelho. Estou fazendo isso? Tá em contradição? Não, estou agindo corretamente? Eu acho que dia a dia, né, todo mundo deve, em um momento ou outro, se questionar de algum ponto, né? E que você falou o nome do capítulo 5, né, que é a graça que educa. Que educa. Porque até o 4, elas conversam muito com a gente sobre a graça, falam sobre a graça, mas podia parecer ou dar a entender que a graça, ela desconsidera a disciplina, né, que ela não leva em consideração. E eu achei muito legal esse complemento que elas começam a fazer. Eu tinha pensado aqui um contraponto, mas não é um contraponto, é um complemento do que elas vêm conversando até o capítulo 4, que elas comentam até que assim, seria uma crueldade se a gente não pudesse contar com essa ferramenta. Se a graça não considerasse a disciplina como uma ferramenta. E é bonito, porque nós pais, né, nós somos os primeiros líderes ali que as crianças têm contato, né? Os primeiros professores, conhecendo ou não a graça de Cristo, todos os pais recebem esse privilégio. Verdade. E a gente tem essa oportunidade, a gente ali, como mãe, desde a nutrição, né, física para o bebê, de cuidar, de acalentar, de ver se está aquecido, se não está, e a gente ir crescendo com essa criança, né, e nos empenhando nesse papel, nessa atribuição que nos foi dada, nessa mordomia que a gente exerce dia após dia com essa criança, ela crescendo e a gente tendo a oportunidade de provar e mostrar para ela o quanto Deus é bom. Verdade. E é interessante como elas trazem que no Novo Testamento fala-se tão pouco, né, da educação de filhos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e olhado. E no que traz
é interessante, né? Porque lá em Colossenses 3:21 fala assim: vós pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. E depois lá em Efésios 6:4 fala: e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Né? 2 parênteses aqui. O primeiro é que logo de cara ela fala sobre irar os filhos. Gente, quer dizer que é uma das coisas que a gente mais faz. Se a orientação do Novo Testamento tá nisso... E Lise, vou falar que a gente mais faz, às vezes até porque acha bonito. Papai e mamãe acham bonito, às vezes, ver o menininho ou a menininha irritadinha. Exatamente. Se a gente olhar sério para isso, não pode. Mas e eu me choquei, falei, nossa, é real isso. O que eu tenho feito, né, lá em casa para irritar meu filho. E aí, ela dá uma clareza nessa palavra do Senhor, né, que não é em qualquer lugar que a gente vai criar. É na disciplina e na admoestação do Senhor. E ela até traz aqui uma mudança de visão, porque para os judeus criar, quando ele falava do Senhor, era Jesus Cristo. Era o Senhor que estava ali, né? Então, como a gente vai criar nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor Jesus Cristo? Como é essa disciplina? E, gente, passou um filme na minha cabeça. Eu já vi Jesus com os discípulos, eu já vi Jesus ensinando, já vi Jesus liderando, eu vi Jesus ficando irado dentro da igreja. Irado não, né? Ali, admoestando a igreja quando estava fazendo coisas erradas, advertindo os fariseus. E eu falei assim, tudo que ele fez e a maneira como ele fez era cheia e plena de amor. E quantas vezes a nossa demonstração é cheia somente de ira, de raiva, não é mesmo, Elza? É isso que você falou, Liz, é muito importante. Jesus fazia, né, cheio de graça, e ele fazia ao Pai. Exato. Né, ao reino do céu. E eu vejo que a gente, como mãe, às vezes faz para o nosso reino. Para o nosso reino. Então, e você comentou, Liz, dessas duas citações, né? E é exatamente o não provoqueis, né, e não irriteis. Vocês imaginam o que a gente faz na hora da disciplina? Porque a Bíblia, ela mostra a educação cristã com essas duas facetas. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Né? Se a gente pode irritar na vida comum do lar, imagine na hora da disciplina, né? Como isso é difícil. E a Bíblia também, ela, lá no Velho Testamento, ela fala como que você vai ensinar a criança? Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Né? Depois Provérbios 22:6 fala, como você disse, Lise, para a gente ensinar no caminho. Eu acho que isso é uma questão para a gente, assim, como mãe, que parece que a gente passa batido ali, né? Sim. Qual caminho? A lei ou a graça? O livro trouxe essa questão, né, Rafinha, que você falou, ele falava tanto da graça e a gente, como mãe, estava, gente, e a lei, e a lei. A gente sente falta, a gente precisa da lei. Dá até pra, eu pensava assim, é criação de filho, raiz ou Nutella, né? Porque, como que faz isso? Mas, gente, a mensagem da graça mudou para mim toda a concepção de criação de filho. Sim. Né? Ela muda inteirinha. E ela muda radicalmente, Lise, por causa disso que você falou, que está lá em Efésios, né? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E esse Senhor é a vida do Senhor Jesus Cristo. Né? Aí, tá, na do Senhor, não é na minha. Né? Não é na filosofia que eu adotei para criar. Sim. Não é no que hoje as influenciadoras digitais estão dizendo para eu fazer. Né? Então, para o Senhor. Então, assim, me tira do centro da criação do meu filho, uma coisa que eu me colocava, né? E põe Jesus Cristo lá. E como que a gente aplica isso? Porque, gente, eu também percebi uma coisa. Ler era bom, entender já era mais difícil. Mas na hora da indisciplina da criança, a gente precisa estar preparada, porque sai outra coisa se a gente não estiver cheia desse entendimento. Né? Como que eu vou aplicar o evangelho na hora que a criança está teimando? Né? Então, a dica do livro, ele fala assim, que você tem que aplicar a obra de Jesus. Né? Então, a encarnação. Jesus se tornou ser humano.
Ele teve todos os sentimentos que nós temos. Daí ele fala que a vida de Jesus foi sem pecado. Sabe aquele currículo perfeito que você quer para o seu filho e briga com ele porque ele não tem, só que você não tem também? Eu achei tão lindo isso, gente. Olha, por que Cristo encarnou? Porque o nosso filho e nós, todas nós, a gente precisava de um currículo perfeito, como quando a gente era criança, na adolescência, na vida adulta. E a gente tem isso. E assim, Jesus não diz que você não tem culpa e não diz que você não errou. Ele foi lá e pagou a sua culpa. Sim. Né? Então, assim, essa ideia, ele foi lá e pagou a sua culpa. E a criança, a gente precisa ministrar isso na hora da indisciplina da criança. E ele ressuscitou. Então, tem uma esperança na hora de você criar seu filho, porque Jesus vive. E ele reina. E ele deixou o Espírito Santo que vai capacitar essa criança a te obedecer, vai capacitar você a ensinar seu filho sobre o Evangelho. E eu gostei muito do que eu fui dar uma olhadinha, assim, isso fez sentido para mim, né? O que é demoestar, que a gente vê na Bíblia, às vezes passa batido. É corrigir com brandura. Agora, na Bíblia, esse admoestrar é você corrigir instruindo na graça. Uau! Não, ela só complementando, não que você precise de complemento, mas Aí eu lembrei. preciso. Muito. O versículo que você trouxe, ele fala na disciplina e admoestação, né? Senhor. Eu entendo que essa ordem, ela não é aleatória, né? Porque a disciplina, quando você pega lá a raiz, enfim, eu não vou saber qual é a raiz, mas está aqui no livro, ele fala que é o instruir. E depois vem o corrigir. Às vezes a gente está corrigindo e nem instruiu antes, né? Exatamente. E Rafa, olha, pegando esse gancho, se olhar Gênesis, e quando houve a queda, primeiro Jesus veio, deu a graça, para depois dizer a consequência, né? Ele chega e ele fala, pergunta o que fez, ele fala que ele mandaria Jesus, né? Deus fala, e depois ele conta Exato. a consequência. Ele, e eu fico é o pensando, contrário, né? nossa, quando o filho faz errado, eu já quero sair dando, Corrigindo você vai tudo. perder esse privilégio, né? Já começa assim. Exatamente. A gente lavagem. já chega lá, ó, vai Graça, ficar sem isso, vai ficar sem aquilo, todos os castigos e nem explica, né? Sim. Eu lá em casa costumo chamar, depois que eu fiz tudo isso, você entendeu por que você... Eu acho que eu tenho que fazer o contrário. É a E ordem. Liz, isso é muito bom, gente. Eu trabalhei com criança, pergunta o que entendeu. Você vai ver que 90% não entendeu. Entendeu outra coisa. É isso mesmo. Eu costumava fazer de trás para frente também. Primeiro, corrigia, dependendo da situação, mais brandamente ou não. E depois perguntava, você entendeu por que isso aconteceu? Você se arrepende? Peça desculpa. E depois que eu comecei a ler, esse programa é ótimo, gente, continuem, assistam todos, porque a gente aprende muito. Então, depois que a gente começou a fazer o programa, eu aprendi muita Quando coisa. a gente reassiste um que a gente fez. É ótimo. E indiquem para todo mundo. Então, depois que a gente começou a gravar, eu comecei a ter uma outra visão. Eu falei, não, vamos mudar isso aqui, vamos mudar. E comecei a fazer diferente. Então, primeiro eu explicava, calmamente, sem aquela... tem sangue nos olhos, né? Tentava me controlar, assim. E depois que já tinha uma lamúria, tá? Não é depois, assim, que a criança estava consciente e calma de que ela ia ser corrigida e que ela ia pro lugar da correção, assim, como se fosse uma ovelha. Não, ela ia ainda não querendo ir, mas já ciente do que aconteceu. Acontecia a correção, nós nos olhávamos e conversávamos um pouco mais, esperava acalmar os ânimos, e aí sim, você entendeu o que isso significa? Você entendeu por que isso aconteceu? E acontecia. Ela entendia, ela explicava, e ela nem precisava perguntar se arrependeu. Ela falava, me desculpa, eu não vou mais fazer isso. Já saía e ia pedir desculpa ou não tentava não repetir o erro, né? Seguindo um pouquinho mais aqui no capítulo 5, lá na frente tem uma parte que eu li e eu fiquei chocada, no sentido de saber quem é o real responsável pela a educação, por governar, o responsável
pela educação dos filhos, né? Na minha cabeça, quando você fala assim, educação de filho, automaticamente relacionado à mãe, né? Porque até a gente brinca por aí, quando a criança faz alguma birra, alguma coisa, um olha para a cara do outro e fala assim, quem que é a mãe dessa criança? Ou a Não gente tem ameaça, vou chamar tua mãe. Vou falar Cadê pra a sua mãe? Essa criança não tem mãe. Na hora eu tinha certeza, se você me perguntasse hoje quem é o responsável, é a mãe. E no livro diz, à luz da Bíblia, que é o pai. Sim. Não é nem os dois, é o pai. E daí eu fui, tem um versículo que está em 1 Timóteo 3, do 4 ao 5, diz assim, ele deve governar bem sua própria família, ele o pai, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ou seja, nosso primeiro ministério, a família, onde começa tudo na família. Então não adianta você ser um em casa e outro na igreja, porque se você não governa a sua casa, você não disciplina seu filho. E lembrem aí de Eli, lembrem de Davi, lembrem de outros pais, né, que era ali, aqui, como diz, eram eles os responsáveis. E não houve a disciplina, não houve o que a palavra pedia para que eles fizessem, né? Então, na hora que eu li, eu choquei um pouco, mas quando você traz a luz da Bíblia, as coisas clareiam, né? Sim. Você tem uma visão diferente, começa a entender melhor. E lá ele diz também, só um minutinho, ele diz lá assim que as mulheres são, a Rafa até falou, eu vou usar o termo que ela usou, as mulheres, as mães, elas são nutrizes. Eu nunca tinha visto essa palavra na minha vida, mas vem de nutrir. Então, assim como a mãe dá o leite, provê o alimento, a roupa, os cuidados, o banho, também ela deve nutrir espiritualmente. É interessante, né? O pai é o cabeça, como Cristo também é o cabeça da igreja, e ele dissemina para o restante da família como as coisas devem acontecer. E a mãe, com a sua submissão, vai conduzindo. Né, a família. Eu achei bonito isso que você falou, Paty, porque a liderança do pai, aí você entende também um ponto antes, o casamento. Porque ele não consegue educar o filho se ele não tiver uma ajudadora, né, que siga a liderança na ausência dele, né? Exato. Porque na hora que o pai não está presente, a liderança fica toda ali para a mãe, né? Na presença do pai, o pai tem que resolver a questão e é bonito isso, né? Que aí você vê a cumplicidade mesmo, aquela coisa de se tornar um perante o filho, né? Exatamente. E é muito mais fácil a gente nutrir, né, como nutrizes, o físico, né? Essa é talvez a nossa primeira atividade, né? Sim. O que a gente se preocupa primeiro, amamentar, ou se não vai amamentar, acho que é porque o que a gente qual é a mamadeira, vê, né, qual é o leite, como que eu vou fazer e tal. Só que essa fase, ou a gente já sabe que é de X em X tempo a criança vai precisar, ou ela vai chorar. Só que a criança, e os nossos filhos, não necessariamente criança não, eles não vão chorar ou dizer, estou sem alimento espiritual, mãe. Exato. Porque a gente fala, estou com fome. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente tem, os ritos, os momentos definidos para a gente ir falando dessa graça, né? A gente tem Páscoa, tem Natal, tem momentos muito específicos que Jesus e o mundo está falando de uma forma meio deturpada, mas está falando. Então a gente não pode deixar passar essas oportunidades, né? A gente as crianças estão ensaiando para a Páscoa. Eu sempre volto assim, porque é a Páscoa. Mas você lembra o que é a Páscoa? Aí faz aquilo assim, morte e ressurreição. E quando fala o nascimento de Jesus. Ou eles trocam. A minha está nessa fase de confundir com o nascimento. A menor está nessa. Aí não é morte e ressurreição, mas o que é ressurreição? Você vê que decorou ali o morte e ressurreição. O que é ressurreição? Então a gente tem esses momentos que a gente não pode deixar passar. Hoje, antes do programa, eu estava compartilhando com a Charles aqui uma observação que o meu filho mais velho fez, e depois eu aqui mesmo pensando sobre isso, eu respondi, vamos dizer, biblicamente, a observação dele, mas eu podia ter feito um link, eu dei a resposta correta, mas eu podia ter feito um link mais direto com Bíblia, Deus também fala isso sobre esse assunto. Tipo, eu estou falando isso porque eu aprendi na palavra de Deus. Então, a gente
eles levantam muita bola para a gente entrar ali e falar da graça, falar do evangelho, Sim. falar da obra redentora. Então, a gente tem que estar muito esperta, atenta e vigilante quando como a gente é com a alimentação física deles, né? A gente super se preocupa. Às vezes eles já até passaram dessa fase, mas a gente já, nossa, ele ainda não almoçou, está nesse Exato. horário, ai, não come agora. É. Com o físico a gente está muito ligada sempre, mas a gente também tem que estar nesse alerta espiritual. A gente não fala, nossa, essa semana não orei com meu filho. exato. Não conversamos sobre Jesus. Hoje ele não orou. Olha o culto doméstico, eu pulei o de ontem porque Exato, aconteceu algum a gente nem imprevisto. sabe, quando vê... Não, e se a criança pedir, você imagina o quanto ela já não está sedenta e a gente não sabe, né? Sim. É bem isso. E as autoras, elas falam de 5 pilares, né? Eu achei bem interessante, elas até fazem um acróstico, elas dão, eu olha, gostei da decore dica. isso aqui, porque é extremamente importante. Mas é a questão do governo. Às vezes, a gente vai precisar simplesmente governar. Dá uma ordem, né? Entra no carro, senta, aqui, não pode falar, né? Depois você pode até explicar o que aconteceu. Mas eu lembro, e essa questão do governo, eu tenho uma memória tão viva da minha mãe, que ela falava assim, se eu te der uma ordem, cumpre, o porquê vem depois. E até hoje, se você me mandar fazer uma coisa, eu vou fazer. Depois eu vou olhar para você, mas por quê? Porque aquilo era muito vivo. Imagina, minha mãe tinha 4 crianças super próximas, se não fosse assim. Se ela fosse explicar cada hora. Eu saía do lugar. Exatamente. Mas é muito real isso. Então, assim, é a questão do governo, depois a questão do nutrir, né? Nós precisamos nutrir a alma dos nossos filhos. Espiritualmente, isso que a Paty falou, né? Nós somos nutrizes, né? Dos nossos filhos. Nós precisamos instruir com a palavra de Deus, ensinar, enchê-los dessa graça. Nós precisamos corrigi-los. A graça, a disciplina é necessário. E nós precisamos lembrá-lo das promessas que Deus tem pra gente. Gente, que presente Deus tem pra gente quando Ele deixa todas as promessas na palavra dEle, que são vivas, verdadeiras e reais. Não é mesmo? Muito, né, Lise? Muito. E assim, como a gente deseja, né? Sim. Eu fico aqui pensando, ouvindo as meninas falarem, como a gente quer ser mãe graciosa, né? Que Sim. derrama graça. E eu vejo que a gente mais vira uma mãe engraçada, né? Do que Exatamente. Cheia de graça. Cheia de graça. é mais fácil. Enfim, e o que é essa mãe cheia de graça? É essa mãe que leva as boas novas, o evangelho, enquanto ela cria, né, os filhos dela. Porque a gente pode criar um filho e se cria filhos sem a perspectiva do evangelho. Sim. Sério? Não é verdade? Sim. Só que isso dá certo um tempo, né? Pode ser que nem dê certo, mas normalmente dá certo um tempo. Depois você encontra a dificuldade, né, disso. Então, como que eu vou aplicar esses pilares aí, né, que o livro traz para a gente na hora da disciplina? Porque este é o fato. Aplicar na hora da calmaria é de grau 1 de dificuldade. Na hora né, da disciplina, grau 1000. Bom, então a gente tem que admoestar os nossos filhos, a ideia do livro, com esse governo. Então, eu chego e governo, você faz isso. E se a criança olha, assim, eu quando professora, eu aprendi isso, tem momentos que não adianta falar. Você vai lá e pega a criança e traz. Também é um tipo de governo, né? Então, como que eu vou governar? Vou chegar e falar, faz isso, ou pegar a criança e trazer para o ponto que eu quero, sendo governada pelo Senhor. Porque geralmente eu faço isso já na impaciência. Isso já não sai um berro. Então, entendeu? O problema de educar os filhos é que envolve o nosso Envolve o domínio próprio. o fruto do Espírito. A graça, exato. né? Então, nutrir. Eu vou ficar meia hora na cabeça daquela criancinha falando que ela comeu de forma errada, que ela não emprestou o brinquedo, de comportamento. E a ideia, como você falou, é nutrir a alma. Exato. O que motivou... Até porque, Elza, se você ficar falando, do outro lado, a tecla SAP não foi ligada e ela vai ficar ouvindo assim, blá, 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 blá. Não adiantou nada. Prestar atenção muito. Exatamente. Perdemos ali o perdeu. contato. Perdeu o contato. Não houve mais. Bom, e a instrução? Aí eu vou dizer como eu quero.
Gente, essa hora a instrução é para você dizer quem Jesus é e o que ele fez. Diferente do que a gente faz. Exatamente. E a correção, eu vou corrigir a criança lembrando que eu tenho o mesmo Deus dele está sobre mim. Então eu vou corrigi-lo no temor do Senhor, não na vergonha que eu passei. Você entendeu? Dependendo da vergonha que eu passei, a gente é mais dura. É diferente. E a promessa, né? Com a esperança, Jesus tem uma aliança com você, filho, filha, né? De te sustentar, de te fazer andar em vitória, de fazer andar com Ele. Então, são esses 5 pilares que a gente tem que, eu acho que, pôr nas nossas orações, Exato. gente. Todo dia meditar, porque senão na hora não vem. Né? Se a gente não está cheia daquilo, né? Até esses dias eu vi num curso que eu estou fazendo, e a pergunta era essa: se eu espremer uma esponja de pia em cima do computador, o que vai acontecer? Aí uns falou, vai queimar, vai isso, né? Até que alguém mais inteligente respondeu, se tiver água, vai escorrer água, se não tiver, não vai. Então, a hora difícil, a hora que o calor vem ali com a criança, vai sair o que está dentro de você. E se você não tiver isso, né? E ele fala assim, ó, a gente não tem como criar nossos filhos se a gente não estiver debaixo dessa graça do Senhor, né? E a ideia é, nós criamos os nossos filhos com qual objetivo mesmo? Porque é isso que vai sair na hora. Se for para você mostrar um filho educado, né? É o que vai sair na hora. É para o sucesso relacional? Ou nós estamos criando os nossos filhos para ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Esse é o ponto. É difícil virar essa chave, né? Não. Sim, sim. É difícil porque é muito fácil a gente querer que o outro olhe e te ache uma super mãe, né? Nossa, como você faz isso tão bem. Enche o nosso peito, né? filhos Fala, da nossa, olha, eu consegui, né? E não é assim. Não é um orgulho próprio, isso eu acho que perde o foco, perde a razão, né? A gente tem que sempre levantar de manhã e lembrar, não é sobre mim, é sobre Deus. Exato. Não é para mim, é para Deus. Daí muda o foco. Não é minha história, é a Não, história dele. é a história contada dele, através de mim, exatamente, de seu canal para as crianças. E lá andando mais um pouquinho no livro, lá no capítulo 6, gente, elas fizeram um capítulo só de provérbios. Tem um propósito, né? Ninguém ia fazer um capítulo inteiro de um livro só de provérbios, mas elas tiveram a pegada de nos ensinar que provérbios, por estar no Velho Testamento, não significa que ele é um livro da lei. E porque quando a gente pensa em Velho Testamento, você pensa em lei, antes de Cristo, a graça não estava, eram promessas. E tudo que vem depois do Velho Testamento, no Novo Testamento, sim, é embasado, é explicado e tem um começo da graça sobre as pessoas. E não, se você começar a olhar os capítulos, né, do livro de Provérbios, você vai encontrar ali dentro tanto uma orientação de Deus para os pais em como chegar-se até eles, mostrar amor e corrigi-los na admoestação, como foi falado. E também a outra moeda do livro de Provérbios, os capítulos que dizem, que possuem conversas, como se você estivesse vendo um pai falar com o filho. Então Deus só não deixou o modo de agir, mas também as palavras com que você deve agir. Né? Qual é o objetivo, o ponto que você deve tocar no coração da criança. Lembrando que não somos nós quem mudamos o coração da criança, é o Espírito Santo, mas quando nós somos conduzidos pela palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo também age, né? É instrumentos na mão do Redentor. Exato. Né? Exato. E o livro de Provérbios, né, você vê que toda vez, na maioria das vezes, eu acho que todas, quando ele vai falar com o filho, ele fala, filho meu.
É mais carinhoso do que falar bonito. filho, meu filho, Não, você aí. É filho meu. Você vê a gente teve esse comentário na nossa sala da Escola Bíblica Dominical aqui, que a gente está estudando esse livro. É assim, eu chamo alguém que eu amo, que eu me importo, eu chamo de uma forma carinhosa, filho meu. E aí depois ele disserta ali sobre orientação, sobre o que ele, né, o que ele vai trazer. E o que eu acho interessante do livro de Provérbios é que ele foi escrito por Salomão. Não teve ninguém Sim. mais sábio depois de Salomão, nem antes de Salomão. E se a gente for olhar a história de Salomão, ele vacilou muito depois, assim, mesmo ele sendo o Verdade. cara que escreveu mais de 3.000 provérbios e a gente teve acesso àqueles ali. Mas imagina a gente, que sabemos que somos menos sábios que Salomão, porque isso já está dito, não preciso... Não precisa investigar. Já todo mundo Eu sabe. não teria como comparar. Já está dito. Você imagina, se aquele que tinha toda a sabedoria tropeçou, que escreveu, que deu conselhos, que resumiu instruções, não conseguiu aplicar, imagina a gente que está num nível de sabedoria inferior ao de Salomão. Sim. E o que conversa muito também com a admoestação do Senhor, o versículo-chave de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor no sentido de eu não quero entristecer o meu pai. Não é um temor de medo de senhor e escravo, né? Eu amo meu pai e eu não quero decepcioná-lo, eu não quero desapontá-lo. Então eu vou me esforçar para não frustrá-lo, né? Para cumprir aqui o que ele disse que eu tinha que fazer. E Provérbios, nossa, ele fala de tantos temas, né? Você pega o livro de Provérbios, você fala, puxa, já estava tudo aqui, cara. Tem dica de preguiça, tem dica de relacionamento, tem dica de como você administra seu dinheiro, para você não se envolver com mulher X, como que é você ficar devendo. É tudo, é dica do dia a dia ali para tudo. E aí, novamente, eu volto ao que eu falei antes, do aproveitar os momentos, porque você não precisa sentar e, né, ler Romanos ali, da doutrina para criança. Mas em pequenos momentos, naquelas primeiras oportunidades que você tem, você pega um ensinamento rápido, isso que Provérbios você pega um grande ensinamento, transforma numa frase rápida, Exato. e você passa ali aquela verdade bíblica para os nossos filhos. Foi a maneira que eles por que Provérbios foi assim, que não tinha escrito, né? Então eu passava o ensinamento na fala, então era mais rápido você entender dessa forma. E às vezes a gente também perde essa oportunidade. E o que eu achei mais interessante quando elas entraram nesse capítulo 6, assim, foi que elas falaram assim, o homem mais sábio que o sábio, né? Que quando Jesus vem, Jesus é mais sábio que Salomão. Jesus ele é a personificação da sabedoria, ele é a sabedoria de Deus, né? Exatamente. É a própria sabedoria. E aí a gente fica olhando o que o mundo tem criado, né? Para educar filhos. Leis, regras, rotinas. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Agora a moda é a disciplina positiva. Né? Então, assim, cada hora é uma novidade, é uma coisa que aparece, por quê? Porque nenhuma delas vai dar certo. Nenhuma funciona. Nenhuma vai funcionar. Foi um pouco que a Chelsea falou, né? Se não for baseado no evangélico, vai dar certo até aqui. Quando você chegar a determinar, para esse caso aqui, essa disciplina não funciona. Tem que começar a se reinventar. Exatamente. Aí você tem que ir juntando métodos. E mesmo se a gente pegar o livro de Provérbios e todo dia aplicar aquilo ali, não vai mudar o coração do nosso filho. Né? E é por isso que elas falam, se você cansou de falar da graça, fale de novo, né? Porque é só a graça que transforma. E falando nisso, eu queria chamar o nosso quadro, Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Aprendendo com o Pai, eu quero destacar o que a gente aprende lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que eu quero destacar aqui é essa criação. Criar é cuidar, é nutrir, mas é essa criação no Senhor, na disciplina e admoestação no Senhor. O que isso significa, então? Significa que, como pais, o nosso relacionamento, o nosso agir, o nosso cuidar dos nossos filhos
precisa estar completamente baseado na obra de Cristo. Tudo que a gente fizer, primeiro, a gente precisa lembrar do que Jesus fez por nós. E então ajudar os nossos filhos, ensinando a eles que tudo na vida deles, as tristezas, as alegrias, as dores, os problemas, trabalho, escolhas, pecado, dúvidas, tudo precisa ser entendido à luz de Jesus, à luz do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, para nos resgatar. Com base nisso, a gente tem 5 grandes atitudes que a gente precisa ter na educação cristã dos nossos filhos. Primeiro, a gente fala que é governar, que é passar para eles as regras. A gente precisa, é nossa obrigação como pais, passar para eles o que é certo, o que é errado, à luz da Bíblia. Isso é o que a gente chama aqui de governar. A gente precisa nutrir o quê? Os ensinamentos de Jesus, nutrir e enfatizar e relembrar o quanto Deus nos amou e enviou Jesus. Mesmo num contexto onde o nosso filho está ali pecando, errando, assim como nós, Jesus nos amou quando a gente ainda era pecador. E isso precisa ser relembrado para os nossos filhos, esse amor precisa ser nutrido no coração deles. Instruir, a gente precisa colocar Cristo como exemplo, a gente precisa lembrar os nossos filhos o que Jesus fez, que atitude ele teve em diferentes situações, e a gente tem isso na Bíblia, a gente precisa conhecer e passar para os nossos filhos o exemplo de Jesus, da vida de Cristo. A gente também precisa corrigir os nossos filhos, quando os nossos filhos erram, quando eles duvidam do que é certo, o que é errado, a gente precisa ter uma firmeza muito grande para corrigir os nossos filhos à luz do Evangelho. Mas como que é isso, corrigir à luz do Evangelho? É lembrar que o que mais importa é o sacrifício de Jesus, o fato dele ter morrido no nosso lugar. Isso é mais importante do que os nossos desejos, que muitas vezes é isso que nos leva a pecar. Então, corrigir os nossos filhos. E, por fim, refletir e resgatar as promessas. A gente tem na Bíblia a promessa de que Deus cuida da gente, de que Jesus enviou o Espírito Santo para estar aqui com a gente sempre, cuidando, dirigindo os nossos passos, dando sabedoria. E a gente precisa resgatar isso aos nossos filhos. Os filhos que já conhecem a Jesus, a gente precisa ressaltar e reforçar, relembrar. Aqueles que a gente ainda não tem certeza se ele já entregou a sua vida a Jesus, a gente tem que reforçar o quanto Deus nos amou e que eles foram justificados, nós fomos justificados mediante a fé. Não é porque a gente é certinho, porque a gente só acerta, porque isso não é verdade. É só através da obra de Cristo, do sacrifício de Jesus. E não perder a oportunidade de ressaltar isso e de levar essa mensagem do Evangelho para os nossos filhos. E tudo isso a gente tem que fazer em amor, lembrando do amor de Deus por nós. Se Deus nos amou, mesmo a gente sendo pecador, a gente tem e deve sim amar os nossos filhos, mesmo quando a gente vê ele errando e não vê que está tendo um arrependimento genuíno. A gente precisa sim corrigir, instruir, nutrir, tudo isso que a gente acabou de falar com base no Evangelho e orar esperando que a ação de Deus, a ação do Espírito Santo ocorra no coraçãozinho dele para que ele se arrependa e não ficar exigindo uma mudança de comportamento imediata que muitas vezes pode ser só da boca para fora. A gente tem que sim apresentar o Evangelho e continuar amando e orando pelos nossos filhos. Que Deus nos dê sabedoria e nos capacite nessa nossa missão tão preciosa de sermos pais. Que Deus nos abençoe. Até mais. Obrigada, Raquel. A Raquel fez um excelente resumo desses 2 capítulos, não é mesmo, pessoal? Vocês viram aí? E que descanso que a gente pode ter na palavra e na graça de Deus, não é mesmo, Elza? Sim. E a desobediência dos nossos filhos, né? O capítulo da disciplina, né? Gente, ela é presente, né? O dia todo, o dia inteiro, né? E assim, e eu vejo, olhando a desobediência da criança, assim,
eu vejo que isso acontece na minha vida também, e parece que é a hora que eu me esqueço do amor de Cristo, porque eu vou em busca do meu reino, da minha vontade, eu vou suprir a minha necessidade, né? Não chega a ser isso, né, de maneira literal, mas é um desprezo da obra da cruz, né? Sim. Eu ponho ela de lado e vou fazer o que eu quero. E os nossos filhos, isso acontece, não assim de maneira tão consciente, mas isso acontece também isso com eles. E a ideia aqui é que, veja bem, na hora da disciplina, não sei qual seria a disciplina que a mãe vai estar querendo aplicar, eu só sei que a criança não quer, ou deixar de fazer, ou ter que fazer, a criança não quer aquilo, né? Mas nesse momento, a gente aplicar aqui Cristo, que não merecia o castigo, ele não pecou, ele não fez, ele recebeu o castigo para que você seja liberto dessa maneira de pensar e viver, de querer, e você recebe graça, filho, para poder superar aquilo. Então, quando os nossos filhos, depois de uma certa idade, que eles já entendem esse sacrifício de Cristo por eles começam a ter esse vislumbre, né, de que a disciplina que a mãe vai aplicar tem a ver com aquilo que você falou, Rafa, com sabedoria. Porque no começo, para eles é uma coisa ruim, eles não se agradam daquilo. Quando eles começam a entender o porquê, qual a outra forma de fazer, quando eles começam a viver esse processo, aí eles começam a entender a sabedoria que eles têm na hora da disciplina. E porque senão para a criança parece a lei do mais forte. Não, eu te obrigo a fazer isso e você vai fazer, né? E não, é a hora da gente mostrar que Deus é amor mesmo, mas ele é tão amoroso que ele também é justiça, que Deus não trata a desobediência com impunidade, ele não deixa para lá, ele paga o seu erro, mas ele derrama a graça para você não ficar naquele erro. Eu gostei dessa ideia lendo o livro, eu até anotei aqui, ó, a graça que instrui a criança na hora da disciplina é a mesma graça que aplica a promessa de Cristo em transformá-la. Maravilhoso. Né? Então é graça, 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 graça. E no livro, né, eu achei bem interessante que ele fala assim, que embora seja confuso para a criança entender isso, mas nós não podemos criar os nossos filhos com a promessa de recompensa ou uma ameaça de punição. E ele dá um exemplo lá. É como se o nosso filho, ele mostra assim como um cavalinho, né, um burrinho, aí o carroceiro que está com a roça ali põe uma vara e lá na frente da vara tem uma cenoura. Então o burrinho corre, né, puxa a carroça para pegar a cenoura. Aí quando o burrinho cansa de correr para pegar a cenoura e vê que não pega, ele para. Aí nessa hora o carroceiro tira a cenoura, pega a vara e bate no burrinho. Então é essa a ideia, né? É assim, veja bem, Cristo, ele já nos deu a cenoura, ele já nos deu a graça, ele já nos perdoou. A vara, ele já quebrou, já foi quebrada a vara da punição, a gente já está perdoado. E ainda ele derrama graça para a gente educar nossos filhos. Isso é criar o filho com o evangelho. É legal a parte que você fala, né? Que explicar para a criança que o próprio Jesus, que não teve pecado nenhum, não teve culpa nenhuma, né? Ele sofreu, ele teve uma dor, ele teve punição, ele teve morte. A morte, tudo de ruim foi lançado sobre ele, né? Então o sofrimento dele, a exaustão dele, tudo ele passou e não, se você ver a fundo, não tinha motivo, né? E eu acredito que quando a criança começa a entender o porquê que ela tem limites no sentido de obediência, de honrar, né? Porque a Bíblia diz também que ela deve honrar o pai e a mãe, honrar a Deus, amar ao próximo quanto mesmo, a honra seu pai e a tua mãe, é um mandamento. E a criança tem as suas etapas, né? De pequenininha, ela talvez, não adianta dizer isso para ela, vai ser inadequado, porque você omite essa parte, mas corrige. Ela cresce um pouco mais,
talvez essa omissão continue, porque ela ainda não está preparada para entender profundamente. Você não corrige ela severamente, apenas faz o que ela falou, o pegar, o governar, no pegar e trazer de volta. E lá na frente, como a Elza também comentou agora há pouco, ela já começa a ter um certo entendimento de que você começa a corrigir menos. Sim. Porque aquilo já está sendo entraminhado na mente dela, no coração dela, né? Ela começa a pensar daquele começa jeito, né? a ponderar. Realmente, olha, isso já aconteceu lá atrás, eu fui corrigido, mamãe disse que não devo fazer mais, eu já me arrependi, eu não faço de novo. E é muito bonito quando você vê uma criança pensar assim, e é a prova que é Deus que está fazendo. Exato. A gente está usando o Evangelho, né? Então, o Espírito Santo vai capacitando, vai mostrando. Você falou da criança pequena, eu lembrei uma época que os meus filhos eram bem pequenos e não entendiam, né? Então, eu brincava assim, olha, se eu te der um cachorrinho bem bonitinho e o cachorrinho sair correndo e ficar no meio da rua, o que vai acontecer? O carro vai atropelar. Mas o que você faz? Eu vou lá e pego ele de volta, mamãe. E se ele foge, vai de novo. Eu vou prender ele na coleira. E se ele foge, vai de novo. Eu vou trancar ele. Então, assim, você está vendo? Por que você faz isso? Porque você não gosta do seu cachorrinho? Não, para proteger ele, para que ele não seja atropelado. Aí eu falava, então, é isso que eu estou fazendo. É isso que Deus faz com a gente, entendeu? Talvez, assim como você falou, não dá para trazer o Evangelho no contexto, vou abrir, vou ler, né? Mas esclarecer de alguma forma o amor, e direta. O cuidado, né? Isso, exatamente. E acho que tem um detalhe, né, que muda tudo isso, a intimidade que você tem com o seu filho. Exato. Né? Lembrando lá no começo, né, Lise, que é um amor, querer ter intimidade, é amar. Porque esse momento da correção, dependendo do nível de intimidade que você está, às vezes você nem precisa dar muita disciplina. A criança mesmo, dependendo da maturidade, do nível de intimidade, ela mesma já conversa. Você numa conversa, 3 perguntas que você faz ali, ela já vê que fiz bobeira. E também, entrando aí de novo na sabedoria, né, de como a gente aplicar aquilo que a gente sabe, a gente também, às vezes, eu acho que se perde como pais, por que será que a criança não está obedecendo? Elas trazem um pouco essa reflexão. Será porque é uma rebeldia intencional da criança? Ou ela é imatura mesmo, ela só tem 6 anos, ela não entendeu a ordem, ela não vai ter aquele comportamento. Eu às vezes falo, falo às vezes para o meu marido, eu falei, ela só tem 6 anos, ou ele só tem 9 anos, que às vezes a gente espera, mas ele só tem 9 anos. Né? Então, às vezes é um comportamento, é uma atitude que não é disciplina ali ainda. Não dá pra, é um comportamento esperado para aquela faixa etária. Eu vi uma cena no condomínio onde eu moro, tinha uma tutora com uma criança e ela devia ter os seus 3 anos de idade, né? E a criança cometeu um erro evidente, todo mundo viu, alguns ficaram até chocados e ela falou assim para ele, amigão, não pode fazer isso. O que foi que aconteceu? Gente, não precisou falar mais nada. Quando ela terminou de falar, amigão, me desculpa, eu não quis fazer isso. E eles, na hora, ao nível, você viu o nível de intimidade da pessoa, né? É isso mesmo. E o nosso tempo está bem curto, esses capítulos foram essenciais para a gente aqui numa virada de chave, mas tem um ponto que ela traz no livro que é a questão do arrependimento e do perdão, né, Elza? Fala pra gente. É bárbaro, né? A gente tem o costume de quando a criança faz alguma coisa errada, a gente fala alguma coisa e fala, agora você pede perdão. Você vai lá e pede desculpa. E isso é um tiro no nosso pé, porque a gente está ensinando essa criança a não ser sincera, entre aspas, a mentir. Então ela vai lá, ela pede perdão, pede desculpa e se livra da situação. É uma máscara, né? Uma máscara. Então, veja bem, Deus não age assim com a gente.
né? Então a gente precisa mostrar para ela que o erro, o pecado entristece a gente, mas a gente não põe ela fora do nosso amor. A gente não se afasta da criança, não isola a criança, não trata a criança de maneira fria enquanto ela ainda não se arrependeu. E isso foi um ensino bem grande, Sim. porque a gente acha que se a gente acolher, a gente vai estar acobertando, né? Às vezes a gente dá um gelo, né? Dá um gelo, quer dizer, a nossa insegurança com aquilo, né? E o Senhor Deus não faz isso com a gente. Então, assim, a gente não está fora da graça do Senhor quando a gente erra, quando a gente peca. E às vezes o que ela fez foi só uma coisa de falta de educação, não foi nenhum pecado, né? Mas a gente age assim. Então, mesmo ela errando, a gente não pode, como mãe, querer insinuar que ela está fora da graça de Deus, né? Fora desse perdão de Deus. É demais isso. E antes da gente finalizar o programa, eu quero chamar o nosso quadro 3 Perguntas, que hoje está muito especial. Pode rodar o quadro. Olá, eu sou Luzane. Eu sou o João, nós somos pais do João Daniel. João Daniel tem 6 anos e o que mais é gostoso nessa fase dele são as descobertas, né? Cada dia tem uma novidade, uma coisa nova. Sim, é interessante ver que ele fica assim, surpreendido, ele fica entusiasmado com as descobertas, né? E perceber que ele está descobrindo um mundo é muito gostoso, é muito gratificante. O João já está escrevendo, lendo, então é incrível como ele curte, né? Cada coisa nova. Então é uma fase bem bonita do crescimento dele para nós. Bom, a minha maior preocupação nessa fase tem sido quanto ao conteúdo que o João Daniel tem assistido na TV. Os programas infantis têm cada vez mais assim, mensagens subliminares, principalmente com relação ao arco-íris. Eles têm colocado o arco-íris de uma forma muito esquisita e também muito unicórnio, esse tipo de coisa. E também nos joguinhos eletrônicos, que às vezes ele pega o celular ou viste alguns desenhos no celular, são as propagandas que tem no meio dessa programação, que nem sempre são apropriadas para as crianças. E a gente, por mais que controle, né, e tente ver isso, é uma preocupação grande. Um outro fator que me traz preocupação, ele não estuda ainda na escola confessional e muitas vezes há conflito com os valores do que é cristão para nós, né? Páscoa, Jesus, não é coelho, Natal, Jesus. Então, são preocupações do nosso dia a dia que nos trazem necessidade de buscar mais orientação do Senhor. Bom, são vários desafios nessa época, nessa fase, mas eu acho que a Luzane tem aqui qual é o maior desafio de todos eles. O desafio maior para nós é incutir, né, os valores, incutir na cabeça e mente e coração do João os valores do Evangelho, né, a essência da salvação do Evangelho de Jesus, os valores da família tradicional, porque isso hoje em dia está banalizado. Sido muito atacado. Os valores do cristianismo, do respeito ao próximo, do amor a Deus em primeiro lugar, da fidelidade ao Senhor, de ir à igreja aos domingos. Isso são valores que o mundo bombardeia direto. Então nós percebemos que esse é o maior desafio nosso com o João Daniel nessa fase dos seus 6 anos de idade. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Luzi. Obrigada, João. Que Deus continue abençoando vocês na educação do pequeno João Daniel. E, gente, a gente falou aqui de inúmeros assuntos, inúmeras situações extremamente importantes, de uma mudança na chave de como a gente vai tratar a graça e trazer a graça para dentro de casa, disciplinando os nossos filhos. Porque é nossa responsabilidade diária. Nós somos autoridades colocadas por Deus
na vida dos nossos filhos. Mas nada disso é possível se a gente não orar e pedir para Deus, para Ele dar clareza, para a gente conseguir aplicar a graça dele na vida dos nossos filhos e muito mais que isso, na nossa vida. Porque quando a gente entende a graça, é que a gente consegue aplicar. Porque é um belo lugar na graça de Deus para nossa maternidade. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!